esse projeto que vai beneficiar diretamente milhões de brasileiros, né, e brasileiras, a reforma da renda. Qual é a importância desse projeto assim, para o nosso país? Eu sei que é imensa, mas você explica de professor, hein? Pois é. Enfim, a gente não sabe nada aqui, tá? Nós estamos beneficiando com esse projeto 15 milhões de brasileiros e brasileiras. 15 diretamente, milhões. Né? Na veia. Não é indireto. Diretamente. Indiretamente, nós estamos beneficiando o Brasil inteiro. Sim. Porque nós estamos fazendo justiça social e quando você faz justiça, a sociedade toda melhora. Né? Mas essas pessoas, quem são essas pessoas? São trabalhadores, né, com carteira assinada, ou funcionários públicos, né, mas tem um vínculo empregatício, que ganham até 5 mil reais, são 10 milhões de brasileiros, que ganham até 5 mil reais e que vão ficar isentos do pagamento de imposto de renda. Hoje, quem ganha até 2 salários mínimos já é isento. Nós vamos ampliar a faixa de isenção para até 5 mil reais. Então, nós vamos incluir na faixa de isenção 10 milhões de brasileiros. Adicionais, portanto. Sim. Tá? Eu falei 15, porque de 5 a 7 mil, são 5 milhões de brasileiros que vão pagar menos. Não vão ficar isentos, mas vão pagar menos do que pagam hoje. Então, você tem um efeito total de 15 milhões de pessoas beneficiadas, 10 milhões adicionais ficaram isentas, 5 milhões pagarão menos. Então, até aí... Tá bem bom. Tá bem bom. Ai, Bom, gente, vamos lá. isso precisa ser compensado. Nós vamos abrir mão de um dinheiro que iria para a saúde, para a educação, né? Que iria para pagar a dívida e tal, e nós vamos abrir mão. Vamos falar em números redondos, alguma coisa em torno de 30 bilhões, tá? Nós vamos abrir mão de 30 bilhões. Da onde virão 30 bilhões? Do bolso de quem? Da onde? Vou responder. Que da onde? Aí que tá Então, depois de muito, nós escarafunchamos tudo, CPF por CPF, tudo bonitinho, para não cometer injustiça. Nós descobrimos 141 mil brasileiros, 141 mil, ou seja, 1% de quem vai ser beneficiado. Né? 15 milhões, 1% seria 150 mil. Menos de 1%. 141 mil brasileiros que têm uma renda superior a 600 mil, mas, na verdade, a gente está pegando na faixa de 1 milhão, o cara que tem 1 milhão de renda por anual, e não paga nem 10% de imposto de renda, que é a alíquota que uma professora de escola pública paga, um policial militar paga. Então, um trabalhador que ganha até 5 mil reais, que está na faixa de 5 mil reais, paga 10% de alíquota. O cara que ganha 5.001, que vai pagar imposto de renda, essa faixa de renda, o cara paga mais ou menos 10% de alíquota. Esses caras que ganham 1 milhão para cima, esses 141 mil, pagam 2% de alíquota. Menos. Caramba, paga menos. Então, a gente vive até hoje num sistema extremamente desigual. Exatamente. Não, para lá de desigual. O sistema tributário brasileiro é considerado, e nós estamos mudando isso, é considerado um dos 10 piores do mundo, em termos de falta de transparência, falta de justiça, falta de simplicidade, falta de inteligência, porque você tributa quem exporta, você tributa quem investe. Nós estamos mudando tudo isso. Nós fizemos uma primeira reforma que foi sobre tributos sobre o consumo, foi a chamada reforma tributária, foi isso. A partir de 2027 ela entra em vigor e muda tudo no Brasil, porque você fortalece quem vai investir, quem vai exportar, você desonera de imposto esse povo todo. Tem o cashback, que assim, se a pessoa está no CAD único e compra uma determinada mercadoria, ela recebe na mesma hora o imposto de volta, na mesma conta que saiu o dinheiro para pagar o produto, ela já recebe de volta o imposto. É um mecanismo que chama cashback. Agora nós estamos migrando para a renda, o imposto de renda, que é essa que você me perguntou. Esses 141 mil brasileiros, eles não pagam nem 10% de imposto de renda contra o que um trabalhador que ganha 5, 6 mil reais paga. É injusto. Então, o que nós fizemos? Olha, vai ter um imposto mínimo de renda para os super ricos, que não pagam. E se o cara paga 8, ele paga só 2 a mais. E se o cara paga 5, ele completa 5 a mais. E se o cara paga 2, ele paga 8 a mais. Mas ele não vai exceder 10. Ele vai completar. Então, não é 10 a mais. Entendi. Porque chegar em 10, né? Claro. É chegar em 10. Chegar em 10. É chegar em 10. E o cara que paga 11, a lei não afeta. E o cara paga 15, né? Pega um cara que ganha 50 mil, tem imposto retido na fonte, ele paga mais de 10. Tá livre. Então, é o cara que não paga nem 10 e completa 10. É o que faltar para 10. Por isso que a gente chama de imposto de renda mínimo para os super ricos. Entendi. Vamos combinar, quem ganha 1 milhão por ano no Brasil é um super rico. Pô, legal ele ganhar. Mérito dele, talento dele e tal. Pô, mas ele não paga nem 10% de imposto de renda contra um policial, uma professora, uma enfermeira que paga isso. Vamos nivelar. Para quê? Para deixar de recolher de quem não pode. Porque, Cícero, deixar de cobrar de uma professora primária, uma professora de escola pública, imposto de renda, significará para ela um 14º salário.
Então é como se você estivesse dando para as pessoas, para essas pessoas, Sim. um 14º salário. Por isso que você viu, todo mundo dizia assim, quando o governo federal mandar esse projeto, vai ser um negócio, vai explodir tudo, vai ter briga, vai ter isso, aquilo, o governo quer arrecadar, o governo quer isso, quer aquilo. Não. Esse projeto tem um único fundamento, buscar justiça social. Não queremos arrecadar um centavo a mais, não queremos arrecadar um centavo a menos, para não faltar para a saúde e educação, mas nós queremos buscar uma coisa que esse país demora a conquistar. Até a abolição da escravidão no Brasil foi tardia, foi o último país. Último, né, que, quer dizer, até está tudo errado, né? Não tem nada mais errado do que a escravidão no mundo, né? Concordo. E nós conseguimos ser o último país a abolir. Então nós queremos dar mais espaço. Queremos dar esse passo que é o seguinte, olha, quem tem um salário que ainda não está fechando a conta do mês, deixa o cara fechar a conta do mês, ele vai ter ele ganha 5 pau, ele vai ter um 14º salário, porque ele paga 400, 500 reais do salário dele, de 5, para o imposto de renda. Multiplica por 12. Na prática, vai incidir para quem ganha, porque a partir de 600 mil começa aquele 1%, e o cara já paga. 2%. Para chegar em 10%, o cara tem que ter 100 mil por mês. E detalhe, ele tem que ter 100 mil por mês de salário e não pagar nada. Porque se ele paga os 10%, a lei não afeta essa pessoa. Então, é um negócio assim. Por que... Você sabe que o Bolsonaro prometeu, né, a isenção e não cumpriu. Eu estou falando de um fato aqui, eu não estou adjetivando nada. Exatamente. Prometeu e não cumpriu. O Lula prometeu, e muita gente falou, não vai cumprir, porque não dá para cumprir, porque não tem jeito. E não foi um projeto fácil de fazer. Tem gente que tem má vontade com o pobre, mas não era o caso. Porque era difícil botar de pé um projeto que fazia sentido. Então, nós constituímos uma secretaria extraordinária, um grupo de especialistas, só para pensar nisso. E falar, nós não queremos sacanear ninguém, não, ao contrário disso. O país já é sacaneado. Sim. Né? Nós queremos desacanear. Sim. Tornar mais justo, reverter esse processo contra o país. Então, como é que a gente faz de uma forma que ninguém possa falar nada? Um negócio tão assim, transparente e justo que ninguém possa abrir a boca contra. Nós conseguimos montar um troço que você não ouve hoje. Nem no Congresso, ninguém sobe na tribuna para falar mal. E olha, tem gente pra caramba lá no Congresso. Pois é, até o Congresso, você acabou de falar do Congresso agora, o projeto ainda vai ser votado no Congresso, né? Você está confiante nessa aprovação da pauta? Eu acredito, que nós criamos um constrangimento moral no país, sabe? Olha, o que está sendo dito? O que está errado nesse projeto? A gente está afim. Dá para melhorar? Claro, óbvio. Vamos lá. Você tem uma ideia melhor? Até agora, até agora não apareceu. Tudo bem, nós levamos mais de um ano para fazer esse projeto, então tem que dar um tempo para o povo assimilar, pensar quem sabe aparece uma ideia melhor ainda, ou que aperfeiçoe. E a Fazenda, o Ministério da Fazenda, é o primeiro a se colocar de forma zero arrogante na mesa. Bom, vamos lá, gente. Tem alguma ideia melhor? Nós somos o primeiro a querer. Se tiver, nós vamos encampar. Não tem essa de paternidade. A paternidade é da iniciativa. Sim. Já é nossa, tá ótimo. Não queremos mais que isso. Nós botamos o dedo na ferida. Então, bacana, um governo de trabalhadores e tal, botar o dedo na ferida. Mas nós não temos compromisso com o erro, ou então com a vaidade. Se não for desse jeito, não é. Não, dá para melhorar? Vamos melhorar. Então, nós tomamos a iniciativa e estamos aqui humildemente esperando sugestões. Se der para melhorar, nós vamos melhorar. Mas nós estamos muito confiantes de que, até pela forma como ele foi recebido, esse projeto, que ele vai ser difícil não aprovar.